A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva. Hoje o foco na lição será sobre a temática A bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo, apresentando o chamado de Deus a Abraão como uma forma de apontar para Cristo, já que Abraão ele respondeu positivamente ao chamado divino por meio de sua fé resiliente, que o levou a ser considerado o pai dos que pela fé se chegam a Deus. Assista o vídeo até o final, deixa aí o seu like ou o seu dislike, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e registre o seu feedback com seus comentários, pois suas interações do canal são muito importantes. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Clique no ícone do coração e faça seu investimento financeiro abençoando o meu ministério. Deus te recompensará de forma transbordante. O textual da lição bíblica de hoje está em Gálatas, capítulo 3, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele pondera que nosso passado não define o nosso futuro quando Deus intervém em nossa história. O texto de referência é Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, onde consta o relato da chamada de Deus a Abraão com um desafio que somente seria possível se ele fosse superado mediante o uso da fé nas promessas de Deus. E consta também nesse texto que Abraão ele prontamente atendeu ao chamado divino. Nos tempos antigos, dar nome a uma criança era algo feito com muito cuidado, pois se acreditava que a pessoa ela carregava no seu nome as características de sua personalidade e do seu caráter. Morador de Ur dos Caldeus, lá na região da Mesopotâmia, dentro da faixa de terra conhecido como Crescente Fértil, tendo em vista a boa qualidade da terra banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que potencializava a capacidade de produção de tudo que se plantava em Ur dos Caldeus, Terá, ao nominar o filho Abrão, deixou evidente acreditar que seu filho seria um pai honrado, já que esse é o significado do nome Abrão. Inicio a reflexão bíblica de hoje com estas ponderações, pois Abrão tinha tudo para frustrar as expectativas do seu pai, da sua família, dos seus amigos, da sociedade à sua volta e a sua própria expectativa. Tendo em vista que a mulher a quem amou e com quem Abrão se casou, apesar do belo significado do nome Sarai ser princesa, ela era uma mulher estéril, portanto, impossibilitava Abrão de ser um pai honrado, de cumprir em si o que se esperava dele. Como Deus ele não precisa de situações favoráveis e confortáveis, de facilidades ou de aprovação de alguém para cumprir seus propósitos, de forma inusitada, sem mostrar quaisquer evidências de quem era, Deus ele chamou Abrão para uma missão humanamente impossível de ter um final feliz, pois Deus viu em Abrão as condições ideais para demonstrar seu extraordinário poder transformador, provedor e sustentador. Diferente do que ocorreu com Abrão, posteriormente, quando Deus falava com seus servos, ele se apresentava dando evidência de quem ele era ao dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para consolidar o plano de redenção da humanidade, Deus precisava de alguém que acreditasse em suas promessas, ainda que elas parecessem impossíveis de serem concretizadas. Deus precisava também formar uma nação cujo povo seria chamado de seu povo para, a partir dessa nação, materializar a promessa de que o Messias nasceria como filho biológico de uma mulher virgem. Não sei se Abrão já tinha ciência da esterilidade de Sarai, sua esposa, mas o que a Bíblia relata é que Abrão, de forma incrível, ele respondeu positivamente ao chamado divino e, pela fé, partiu em obediência à ordem de Deus. Ao chamar Abrão para, a partir dele, constituir um povo para si e abençoar todas as famílias da terra, a primeira coisa que Deus fez foi retirar Abrão do meio da idolatria que era vivenciada por sua família, pois apesar de Terá ser da linhagem de Sem, filho de Noé, escolhido por Deus para ser o seu representante na terra e o transmissor da verdadeira revelação divina à humanidade, Terá, pai de Abrão, ele servia a deuses pagãos. Abrão precisava se separar de todo tipo de idolatria para servir de forma exclusiva a Yahvé Adonai.
Abrão precisava comprovar por experiência própria que Yahvé Adonai era o único e verdadeiro Deus, soberano e no controle de todas as situações. Tanto é que, ao longo da jornada de Abrão e Sarai, Deus permitiu determinadas provas sobrevirem sobre eles para que eles, de fato, decidissem não apenas adorar exclusivamente a Yahvé, mas viver exclusivamente na dependência dele. Houve momentos que Abrão balançou, como nos casos em que, por medo, ele omitiu ser esposa de Sarai. Sarai também balançou, quando ofereceu sua serva Agar ao esposo para ter aí um filho através dela, e quando riu de trás da porta por imaginar ser impossível se engravidar na velhice. Mas eles aprenderam a lição e se permitiram serem transformados por Deus. Fica demonstrado que Deus ele requer que seus servos e suas servas, para usufruírem de suas bênçãos de forma plena, precisam dar uma resposta de fé sobrenatural ao seu chamado, se separar para ser povo exclusivo seu, adorar e servir exclusivamente a Yahvé Adonai na propagação da verdadeira revelação de Deus à humanidade. Abrão foi escolhido para ser abençoado por Deus, já que Deus o conhecia como um homem justo. Bastava agora apenas que Abrão aceitasse pela fé o desafio proposto por Deus de que as promessas de Deus se concretizariam na vida dele. Tanto é que, mesmo antes de ter o seu nome mudado para Abraão e o nome de Sarai mudado para Sara, o casal passou a experimentar a prosperidade e a bênção da proteção de Deus na vida deles. Isto porque foi o próprio Deus quem empenhou a sua palavra de que o abençoaria caso Abrão passasse a viver uma vida de obediência a ele com base na fé de que Deus cumpriria o que prometeu. A bênção de Deus na vida de Abrão alterou o curso da sua própria história, o transformando em Abraão, que significa pai de um grande povo. Se alastrou na vida dos descendentes de Abraão, resultando no nascimento de Jesus como materialização e consolidação do plano de redenção de Deus para a humanidade. Assim como ocorre ainda hoje com quem Deus chama, Abraão foi chamado para cumprir um propósito divino muito maior e mais amplo do que o próprio Abraão e a sua história de vida. Deus foi específico em dizer: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como foi o próprio Deus quem prometeu abençoar Abraão, quem o abençoasse estaria se colocando como instrumento de bênção nas mãos de Deus para Abraão. Por isso, Deus retribuiria com bênção quem o abençoasse. No entanto, o maior propósito era, por meio de Abraão e de todos seus descendentes, abençoar todas as famílias da terra. Isso porque, com Deus, não há exclusivismo ou acepção de pessoas. Ninguém pode se dar ao luxo de querer ou reter a bênção de Deus como algo exclusivamente seu. Sempre a ação divina em abençoar alguém, ela visa fazer com que a bênção de Deus alcance outras pessoas e que essa bênção seja repassada, seja retransmitida às novas gerações. Por isso é preciso que se entenda e se aceite que os propósitos de Deus são maiores do que quem Deus usa para, por meio dele ou dela, consolidar esses propósitos na humanidade. Em recompensa por ter deixado a família, seus amigos, seus vizinhos, a sua terra natal, por ter renunciado às certezas do passado, por ter enfrentado as incertezas do futuro na dependência de Deus, por ter olhado e seguido na direção da vontade de Deus, Deus ele cumpriu seu propósito eterno na vida de Abraão, consolidando todas as promessas feitas a ele, e o mesmo fará a quem atender o seu chamado por entender a grandiosidade do propósito de Deus. De Adão, passando por Abraão até Eli, o pai de Maria, esposa de José e avô biológico de Jesus, a bênção de Deus ela foi transmitida às diferentes gerações pela árvore genealógica e em todas as épocas sempre apontava para Cristo, o Messias prometido, em quem se cumpriria a última parte da promessa de Deus de, por meio de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo explica dizendo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo.
Para que a humanidade se beneficie da bênção de Deus prometida a Abraão, a única via de conexão é a fé. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Na atualidade, a fé deve ser posta diretamente na pessoa de Jesus Cristo, que é o Redentor prometido. No caso de Abraão, ele colocou a sua fé em Yahvé Adonai, representado nas Escrituras como sendo Deus Pai. Abraão entendia que Yahvé Adonai cumpriria a sua promessa de enviar um Redentor à humanidade. Essa verdade fica clara no relato bíblico de Gênesis capítulo 18, pois nesse relato o próprio Cristo, num caso de teofania no Antigo Testamento, apareceu a Abraão na pessoa do anjo do Senhor, conversou com ele, lhe assegurou que Sara, mesmo na velhice, teria filho e lhe prometeu não destruir o justo com o ímpio. O próprio Cristo lembra isso ao dizer: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. O caso em que Abraão ele evidenciou crer que Deus proveria um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, lá no Monte Moriá, também foi um vislumbre de Abraão quanto à obra redentora. Tiago, irmão biológico de Jesus por parte de Maria, ele complementa dizendo: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Com o ministério terreno de Jesus, sua morte e sua ressurreição, os judeus, que sempre viram os gentios como excluídos da graça de Deus, imaginavam que a bênção de Deus ela continuaria sendo transmitida às futuras gerações pela linhagem semita, ficando restrito à nação de Israel. A exemplo do que ocorreu com o profeta Jonas, que se esquivou em ir à cidade de Nínive para proclamar a mensagem divina, pois como judeu, ele imaginava que os ninivitas eles mereciam ser destruídos por Deus. Nos dias da igreja primitiva, também houve resistência para a abertura e evangelização dos gentios, como se o plano redentor ele fosse exclusivo para a nação de Israel. Desde o seu ministério terreno, Jesus ele realçou que o reino de Deus ele era e seria acessível a todos pela fé por meio da graça de Deus. Em Atos, para convencer Pedro a evangelizar e batizar a família de Cornélio, que era gentia, Deus teve que dar a Pedro uma visão e depois teve que manifestar o Espírito Santo na vida das pessoas que estavam sendo evangelizadas na casa de Cornélio. Como Israel falhou na missão de transmitir a revelação de Deus ao mundo e proporcionar à humanidade possibilidade de acesso à comunhão com Deus, no dia de Pentecostes, Jesus ele inaugurou a igreja cristã, que passou a ser composta por pessoas de diferentes nacionalidades que se converteram ao ouvirem a pregação de Pedro e atender ao seu apelo ao arrependimento e à conversão a Cristo. Depois, Jesus teve que salvar a Saulo, que, apesar de ser da tribo de Benjamim, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, atual território da Turquia, fora do território de Israel. Saulo de Tarso, que posteriormente foi chamado de Paulo, por ser filho de pais ricos, ele adquiriu o título de cidadania romana e foi por meio de Paulo que o evangelho foi propagado aos gentios, dando abertura para o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, e reforçada essa promessa por Jesus aos seus discípulos quando disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. De fato, cita o escritor Bruce Walker, a expansão da promessa de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, de salvação individual, a nacional e a universal, alcançando toda a humanidade, é o movimento essencial da Escritura. O plano redentor, consolidado na pessoa de Jesus Cristo, é uma mesa abundante na qual ou da qual toda a humanidade pode se servir, desde que adeque aos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. A prova disso está na forma como Jesus tratou o caso da mulher cananeia que ele procurou em busca da libertação de sua filha. Diante do clamor da mulher, Jesus não lhe disse que ela não tinha direito da bênção da libertação. Apenas frisou que, primeiro,
precisava saciar os filhos, numa referência à oferta de salvação inicialmente direcionada aos judeus. E num teste de fé, Jesus acrescentou à mulher cananeia que ele não podia lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, numa referência ao que os judeus pensavam em relação aos gentios, mas também numa referência direta aos sentimentos da própria mulher sobre si mesma em comparação com os judeus. Diante do reconhecimento da mulher do senhorio de Cristo sobre sua vida, Jesus declarou a imediata libertação da sua filha. A lição deixada por Jesus foi a de que, em havendo reconhecimento do senhorio de Cristo e disposição em se submeter às suas instruções, a bênção da redenção plena ela é extensiva a quaisquer pessoas, independentemente de sua nacionalidade, raça ou etnia. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas respeitando o endurecimento do coração de parte dos judeus, Deus aproveitou para alcançar os gentios, os povos de outras nacionalidades, com um plano redentor e, quando chegar a plenitude dos gentios, ou seja, quando encerrar o tempo destinado à evangelização, oferecendo salvação aos gentios, Deus ele voltará a tratar diretamente com os judeus. Portanto, tanto judeus como gentios estão inclusos e são contemplados no plano de redenção da humanidade, não tendo lugar para a vanglória de quem quer que seja, pois a manifestação da misericórdia de Deus abrange todos igualmente. Como frisado anteriormente, a resposta de fé dada por Abraão ao chamado divino para a sua vida foi o que o justificou diante de Deus como uma pessoa justa. E o que justificou a Abraão é o mesmo que ainda hoje justifica quaisquer pessoas diante de Deus. Abraão, de forma muito sincera e aguardando o cumprimento da promessa de Deus de que seria pai de um grande povo, já velho e casado com uma mulher estéril, Abraão ele demonstrou sua preocupação ao conversar com Deus na busca por ser orientado como seria o processo pelo qual tudo seria consolidado. Chegou a perguntar se seria por meio do seu servo Eliezer, que havia nascido em sua casa e que havia sido adotado como um filho. Deus foi enfático em dizer: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Por um tempo, Abrão e Sara se esqueceram que diante de Deus, marido e mulher são uma só carne, são uma só pessoa. Tanto é que, de acordo com a tradição judaica, o celibato ele é condenado e uma pessoa solteira ela é considerada apenas um meio corpo. Portanto, quando Deus diz que o herdeiro seria gerado por Abrão, a sua esposa estava inclusa, já que os dois diante de Deus eram uma única pessoa. Esse lapso de Abraão e Sara ocasionou problemas sérios que perduram até os dias atuais nos constantes conflitos e confrontos entre os judeus e os árabes, que são os descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar. Deus entrou em cena, declarou a cura de Sara, lhe informando que ela mesma teria um filho. Posteriormente, Deus visitou Sara, ela se engravidou e deu à luz a Isaac, o filho da promessa, uma figura de Cristo, o Messias prometido. O bispo Abner Ferreira, ele ressalta em seus comentários que a fé é a primeira resposta que Deus espera do ser humano diante de suas promessas. E a fé que move a obediência e ao relacionamento com Deus deve ser e é por intermédio de Jesus Cristo. Abraão foi salvo não porque tenha praticado boas obras diante de Deus e das pessoas de sua época, mas por acreditar incondicionalmente em Yahvé Adonai. A sua fé fez com que Deus o declarasse justo. Fica evidente que a única obra válida para justificar o ser humano é a obra que Deus realiza no ser humano por meio da fé vivenciada pelo ser humano. Sara foi uma grande aliada de Abraão no desafio de fé que caminhou lado a lado com ele. Isso precisa ser ressaltado, pois ao longo da história e ao longo do legado construído por Abraão, Sara sempre foi sua aliada, sua cúmplice e quem experimentou os bons momentos ao seu lado, como também quem atravessou com ele os momentos de grandes adversidades, deixando claro que havia unidade no casal escolhido por Deus para fazer coisas extraordinárias, confirmando serem uma só carne. Há dois momentos distintos na vida de Sara e de Abraão. O primeiro envolve a esterilidade de Sara e a possibilidade de ela gerar um filho,
mesmo havendo cessado a sua capacidade de ovulação. Quanto a essa questão, o escritor aos Hebreus diz que, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Gerar um filho no ventre é uma questão estritamente ligada à mulher, e no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 11, fica demonstrado que a fé que possibilitou Isaac ter sido gerado na velhice dos pais também foi de Sara. O segundo momento distinto na vida de Sara e de Abraão foi a ação silenciosa de Abraão em atender à ordem divina de ir sacrificar Isaac, acreditando que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaac e que ele o traria de volta para casa em segurança. Mesmo sem saber o porquê da viagem e o que seria oferecido em sacrifício, Sara também acreditava que Deus levaria e traria o esposo e o filho para casa em segurança, por isso não questionou quanto à ida do filho junto com o esposo. O ato de Deus mudar o nome de Sarai para Sara, evidenciando que Sarai deixaria de ser simplesmente a princesa de Abraão para ser Sara, a princesa das nações, corrobora que ela era uma mulher que exercitava a fé em Yahvé Adonai de forma marcante, a exemplo do seu esposo Abraão. Entre os diferentes personagens do contexto bíblico que exercitaram a fé em Yahvé Adonai de maneira intensa, Deus escolheu Abraão para prová-lo a um dos níveis máximos que um ser humano pode se submeter. Alguém pode conjecturar que qualquer pessoa pode se dispor a ir em um lugar desconhecido em obediência a uma ordem de Deus. No entanto, Abraão foi o único que se dispôs a sacrificar o próprio filho, acreditando piamente que o levaria de volta para casa com vida. Totalmente diferente de pessoas que se propuseram a cometer a crueldade de oferecer seus filhos aos deuses pagãos, deixá-los serem queimados vivos, cometendo abominação diante de Deus, conscientes de que nunca mais viriam seus filhos vivos, pois não tinham fé suficiente para acreditar que eles seriam ressuscitados e que voltariam para casa sãos e salvos. Com base nos atos de fé de Abraão, em tudo quanto foi provado, Abraão cumpriu em si o que precisava ser feito por ele para consolidar a promessa de Deus em sua vida de que todas as famílias da terra seriam benditas por meio dos seus descendentes e por quem Deus disponibilizaria a salvação à humanidade para formar uma nação espiritual denominada nas Escrituras Sagradas de Israel de Deus, composta por todos que adotam os princípios cristãos como regra de fé e prática, independente de suas nacionalidades. Paulo esclareceu que todas as nações da terra, incluindo os gentios, incluindo todas as pessoas de nacionalidades não judaicas, são alcançadas pela promessa divina que foi feita a Abraão, bastando exercitar a fé de acordo com os princípios bíblicos, cumprindo assim o propósito de redenção divina para todo ser humano que responder ao chamado de salvação por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. O chamado de Deus para a vida humana independe de a pessoa ter ou não um passado irrepreensível. Deus, por sua graça e misericórdia, ele chama e transforma o mais vil pecador, o redireciona para caminhar no centro da sua soberana vontade, o abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais e enche a sua vida de propósitos que dignifica o pecador arrependido e converso a Cristo, como também glorifica a Deus. Jesus é a consolidação das promessas de Deus na vida de Abraão, por isso é Jesus Cristo quem dá real importância à história de Abraão. Estudar a história de Abraão serve para se conhecer com precisão como Deus trabalhou ao longo da história, ao longo da trajetória da humanidade, para apresentar o descendente da mulher, nascido de uma virgem que se engravidou de forma sobrenatural na plenitude dos tempos e deu à luz a Cristo. E assim poder crer nele e recebê-lo juntos com suas bênçãos. A forma como Abraão agiu e reagiu para ser aceito por Deus forma a base da doutrina cristã, que é a justificação pela fé. E Jesus Cristo, por ser o autor e consumador da fé, é nele que o ser humano precisa crer para ser justificado diante de Deus como Abraão foi. Parafraseando o que diz o bispo Abner Ferreira, pode-se afirmar que a fé genuína ela nasce no coração da pessoa a partir do momento que se ouve o Evangelho e o recebe como dádiva de Deus,
ciente de que essa fé ela precisa passar pelos diferentes níveis de provações ao longo da peregrinação na terra para ser aprovada por Deus. Ore para que você consiga exercitar a fé em Cristo e, de forma resiliente, confiar nas promessas de Deus por meio de Jesus Cristo para a sua vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.